Para o desespero da direita e de alguns comentaristas políticos que não entendem nada daquilo que ele se propõe a comentar, Lula marcou um verdadeiro golaço com a troca da Caixa, porque foi só trocar o comando da Caixa que o Arthur Lira aprovou um projeto essencial para o Fernando Haddad e também para o país, que é a taxação dos super ricos em fundos offshore. Um projeto importante para aumentar a arrecadação do arcabouço fiscal e também para reduzir a desigualdade social, trazendo um pouco mais de progressividade. Essa troca já estava acordada desde julho, ela só não ocorreu antes porque havia um problema dentro do próprio PP que Lula estava esperando se resolver. Aí vem a direita falar que o Lula é tchutchuca do Centrão, vem outros falando que o Lula virou refém do Centrão, uma grande bobagem. Lula falou, não podemos ter medo de negociar. E na sua opinião, Lula é um tchutchuca do Centrão? O que você acha dessa imprensa? Ele fez um golaço? Você concorda comigo? O que você achou dessa troca da Caixa? O que você achou da aprovação do projeto do Haddad? Se você acha que o Lula fez um golaço, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa mudança da Caixa que, nossa, descabelou comentaristas políticos, descabelou também a direita. O Lula está se entregando para o Centrão. Já estava acordada desde julho. Ela demorou tantos meses porque, não por conta do Lula, isso já estava acertado que seria entregue ao PP, mas por disputas internas dentro do próprio partido. O PP tem um racha forte das suas duas principais lideranças, o Ciro Nogueira e o Arthur Lira. Mas foi só o Lula definir junto com o PP quem seria o indicado, ou melhor, foi só o Lula aguardar e o PP se definir que houve a mudança. E aí o que acabou acontecendo no mesmo dia? O Arthur Lira tocou, destravou a pauta econômica do Haddad e um projeto super importante acabou sendo aprovado. Todas as críticas, todos os comentários sobre essa mudança da Caixa que não levaram em consideração a crise e o racha, não crise, mas o racha no PP, estão equivocados. São críticas incompletas que me deixam decepcionado com uma parcela da imprensa que quer comentar acontecimentos políticos, mas não fazem a mínima ideia de como funciona a política, não trazem as informações necessárias. A Folha de São Paulo fez uma análise sobre a mudança no PGR que não levou em consideração o Davi Alcolumbre, porque a mudança no PGR precisa passar por sabatina no Senado. O Davi Alcolumbre quer mais poder. Se o Lula indicar o novo PGR, o Davi Alcolumbre vai travar e isso vai atrapalhar o governo porque vai colocar o Davi Alcolumbre com grandes poderes. E política é assim que funciona. O próprio PP tem esse racha porque o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, está em disputa de poder com o Lira. O Lira ele vai deixar a presidência da Câmara, vai se enfraquecer politicamente e o partido hoje indica mais a liderança para o Ciro Nogueira do que para o Lira. O Ciro Nogueira quer a derrocada do governo Lula porque ele precisa que o governo Lula funde para atingir os seus objetivos no Piauí em 2026. Já o Lira quer o Ministério dos Esportes em 2025, então ele precisa que o governo prospere. São interesses antagônicos. Mas se você ficar acompanhando esses lorpas que comentam política, você não vai entender isso. Eu até compreendo o chilique da direita, chamando o Lula de tchutchuca do Centrão. Beleza, faz parte da retórica. É a oposição que quer criticar o Lula, apesar do Bolsonaro ter se entregue ao Centrão e terceirizou o governo para o Lira. O Bolsonaro abriu mão de governar, criou o Arthur Lira como sendo um primeiro-ministro e vai lá, Lira, eu não quero mais saber disso não. Agora, comentaristas políticos falando que Lula é refém do Centrão, olha, esses caras não fazem ideia do que é a política real. Eles precisam começar a ler um pouco mais, a entender um pouco mais e acompanhar aqui o canal. Nossa, como você é arrogante. Não é arrogante. O Lula já falou várias vezes, nós não podemos ter medo de negociar. E política, como essa política que nós temos no Brasil, com essa democracia que nós temos no Brasil, é assim que funciona. E é assim que funciona em todo lugar do mundo. Olha, eu quero que aprove esse projeto. O que você me dá em troca? Eu te dou em troca aqui o comando da Caixa, essa emenda, esse ministério. É assim que funciona. Qual que é o medo que a classe jornalística tem de negociação? Não tem que ter medo. E Lula não está refém do Centrão. É uma troca, é uma negociação. Não existe fraco, forte, existe poder de negociação, não. E foi só o Lula entregar o comando da Caixa para o Arthur Lira que houve a aprovação num projeto super importante que é a taxação de super ricos que possuem dinheiro em fundos offshore. O que são fundos offshore? Shore é costa, em inglês. Costa marítima. E off é fora, então são fundos fora da costa, ou seja, em outros países. Com essa taxação, o governo vai conseguir arrecadar mais.
Arrecadando mais, vai ser possível aumentar assim a disposição do arcabouço fiscal do Fernando Haddad para funcionar. E mais ainda, nós começamos com a reforma tributária, com a taxação dos super ricos, a ter um pouco mais de progressividade tributária. E quanto mais progressividade tributária nós tivermos, melhor, porque a população de baixa renda vai poder pagar menos impostos, reduzindo assim a desigualdade social. É assim que funciona. O projeto aprovado foi ótimo para o Haddad. Se a gente teve que entregar a Caixa Econômica para o Arthur Lira para aprovar o projeto, e daí? E daí? Porque a população que passa fome, a população que está em situação complicada, não liga quem que é o presidente da Caixa, não liga quem é Arthur Lira, não liga quem é a Centrão. O governo ou o país tem demandas mais urgentes. E essa entrega dos ministérios, dos esportes e dos portos e aeroportos, e também a da Caixa, garantiu ao Lula, no primeiro teste, após a entrada do Centrão formal, do PP e também do Republicanos, um apoio majoritário nos dois partidos. Mas teve gente que votou contra? Tudo bem. Mas, dentro dos dois partidos, a maioria votou a favor do governo. Mas na próxima votação vai ter que negociar, que negocie de novo. Por que esse medo de negociar? Por que essa gana autoritária de que o presidente da República tem que enfiar tudo a fórceps? Existe o parlamento, existe o interesse da sociedade que precisa ser ajustado com o interesse do executivo. Ora, não faz sentido todo esse chilique por parte da imprensa. Vai ter que negociar, vai ter que compor, e é assim que é, porque o Lula não saiu com a maioria no Legislativo da campanha 2022. Então vai ter que sentar, vai ter que negociar, vai ter que compor. E qual o problema disso? Não há problema. Até porque o Lula já falou em vários momentos, principalmente no primeiro semestre. O nosso objetivo é a redução da desigualdade social. O objetivo do Lula, ele fala muito da fome, ele fala muito que as pessoas têm que comer, ele tá certo, ele usa isso como um exemplo, como uma síntese, mas a grande preocupação de Lula hoje não é com a fome, não é em fazer as pessoas comerem. Isso ele fez lá atrás. Funcionou provisoriamente, porque depois as pessoas voltaram para o mapa da fome. O que o Lula quer fazer, ele já percebeu, são mudanças estruturais profundas para que as pessoas possam ter uma redução da desigualdade social. É isso que ele vai fazer. Eu tenho que entregar o Ministério dos Esportes para o Fufuca? Entrego. Vai me dar voto? Vai aprovar projeto do Haddad? Vai. Então entrega. O governo Lula, pessoal, entendam isso, para vocês não serem lorpas como esses comentaristas políticos mequetrefes. O governo Lula, ele gira em torno de 3 pilares. Simone Tebet no Ministério do Planejamento, Geraldo Alckmin no Ministério da Indústria e do Comércio. Por que do Ministério da Indústria e do Comércio? Porque o governo Lula quer reindustrializar, porque é a industrialização que puxa desenvolvimento econômico e também social. E vendas com o comércio, porque o varejo precisa comprar, porque quando as pessoas compram mais, arrecada-se mais e gera mais emprego. E por fim, o Haddad, que é o ministro da Fazenda. Todos os outros ministérios, eles orbitam ao redor desses 3. Todas as outras funções orbitam ao redor dessas 3. O governo gira em torno dos 3. É a trinca mais importante e imprescindível de todo o governo Lula. Lula pode trocar todos os outros ministros, todas as outras funções, mas não pode trocar essas 3. Se tiver que entregar a Caixa para fazer esses 3 funcionarem, ele vai fazer isso. Porque é a partir desses 3 que estão engajados em reduzir a desigualdade social que nós temos no país. Ponto. É assim que funciona o governo Lula. Reduziu a aprovação do Lula, não interessa. Nesse primeiro ano de governo, não interessa. E o que nós estamos vendo com a pesquisa que saiu da Quest é uma grande volatilidade no humor da população brasileira. A população brasileira, ela está insegura, e isso é refletido na volatilidade, porque tem mês que vai bem, tem outro mês que vai mal, a percepção do Lula, a respeito da pauta econômica. A população quer ver projetos sendo aprovados, a população quer ver e quer sentir que a vida dela vai melhorar. E não é uma melhora pontual de 2 ou 3 meses, mas sim uma melhora mais concreta, mais duradoura. E como que essa melhora duradoura vai vir? Com as aprovações dos projetos do Fernando Haddad, arcabouço fiscal, reforma tributária, os programas de aceleração de crescimento e também a taxação de fundos offshore. É assim que Lula vai manter a sua aprovação. Não há outro jeito. Como que Lula vai fazer isso?
com a política. Essa é a aposta do Lula. Ele não tá fazendo igual o Bolsonaro que terceirizou e abandonou o governo antes do mandato. Não. Lula é diferente de Bolsonaro. Lula tem pretensões diferentes de Bolsonaro. E nós estamos cobrindo política aqui na plataforma desde 2018. Tem comentarista que cobre desde o Fernando Henrique para antes e comete erros primários. Faça-me o favor.